Gravando Excelente. Até já. com a produtora do Brasil, expressamente. Perfeito. Estás a ver? Só. O quê? Diz? Ah, acho que Nada. era só a dizer, tipo... Só estava a Era gozar. só a dizer. Sim. Olha, bem-vindo. Obrigado, Estou muito feliz obrigado. por te ter aqui. Por te ter. Estou muito feliz por te ter aqui. Obrigado. E Estou muito contente também. é ótimo que tu não conheças o podcast, Sim. porque isso permite realmente que a conversa seja muito natural. Uhum. Porque algumas das pessoas que eu já convidei já sabem tipo as perguntas que eu faço. Ah, ok. E Uh, eu vou ser apanhado de surpresa, sim, isso é as excelente. perguntas não são sempre as mesmas, atenção, porque eu vou apanhando a conversa, é uma conversa Uhum. apenas. Mas o que me interessa e a forma como eu começo sempre é quem é o Janeiro? Quem é Janeiro? Isso é Quem uma é? pergunta muito curiosa e difícil de responder. Na infinidade de coisas que eu sou. Sim. Eu costumo meio que reduzir a coisa a um gajo que faz beats no quarto e que por acaso as pessoas curtiram, estás a ver? Costumo Tão dizer isto, bom. especialmente ao vivo. Às vezes estou tipo nas salas ou tipo numa cena ao vivo, outdoor ou assim, estou tipo, ok malta, yeah, sou um gajo que fazia beats, que agora está aqui, sou mais nada que isto, sou só isso. És Yeah. muito mais do que isso. Tu sabes. Mas yeah, acho que sim, do ponto de vista profissional, acho que sou mais do que isso, um escritor de canções, compositor. E é um facto curioso que ninguém sabe, ou que muito pouca gente sabe, é que eu sou musicólogo. Eu sou musicólogo. Ou seja, podemos resumir isto tudo a quem é o Janeiro? O Janeiro é um musicólogo. É um musicólogo qualquer. Não é um musicólogo qualquer. A musicologia, o termo musicologia, surgiu para mim há alguns anos, quando eu Uhum. estava em Paris. Ok. E estava assim numa fase de. Não era crise, mas já era tipo a primeira de muitas das fases em que eu me questionei: tipo, epá, eu estou a fazer isto profissionalmente e eu não gosto nada disso que eu estou a fazer. Yeah. Porquê que eu estou a fazer isto? E nessa fase permiti-me realmente parar e fui fazer uma espécie tipo de curso de testes para perceber qual seria a direção. Uhum. E a musicologia surgiu. Ok, Só curioso. que depois foi quando eu compreendi o caminho que isso tinha, que implicava, não Que é? implicado. Supostamente em França, aqui não sei como é que funciona, mas acho que é equivalente, porque também já conheci outra pessoa. Psicologia? Que em França é equivalente uma coisa à outra, Tens de o fazer curso? psicologia e depois é que te especializas na parte musical. Ok, não fazia ideia. Como é que tu como é que. A mim foi diretamente, ou seja, eu ia estar para a ESMEL, a Ok, Escola Superior de Música, ok. tinha tipo 17 anos na altura, naquela altura estúpida de ter que decidir o rumo de vida, que eu não concordo nada com essa Ninguém, cena. quem é que com 17 anos sabe o que é que vai fazer, Ninguém nem faz no mês a ideia, seguir, quanto mais. exatamente. E depois foi um bocadinho aquela coisa de, ok, eu não entrei na Escola Superior de Música, fiquei em quarto, Ah, e só entre os três primeiros, na guitarra nos outros instrumentos, e eu fico, ok, o que é que eu vou fazer? E de repente surge aqui este plano de fazer o OT e fazer musicologia ao mesmo tempo. Então eu começo a fazer dois cursos, sendo que o OT não é um curso, o que é o what? é o OT Clube. Ah, O o OT Clube, what, o o OT Clube, what. yeah, eu estou a dizer Sim, OT, e yeah. então, what? Yeah, não, o OT Clube, Sim, em Alcântara, que é ao pé da escola da Metropolitana, ok, da Clássica. ok. E é isso, eu começo a fazer, venho para cá e começo a fazer dois cursos ao mesmo tempo. E, opá, e depois acaba a licenciatura, meto-me em performance dentro da comunicação e artes. E a acabar a performance, o Salvador liga-me a convidar-me para o Festival da Canção e surge tudo o que tu já sabes, não é? Sim, quer dizer, eu não sei tudo, não, eu vou aprofundar, porque Uhum. isso foi a única coisa que quando eu fui fazer assim uma pesquisa muito breve, porque também raramente a faço, porque o que me interessa, como eu te disse ali em off, é Uhum. tipo, não, peraí, deixa-te pesquisas, perguntar à pessoa, conhece a pessoa, estás frente a frente, tipo, Yeah, estás. yeah, claro. É a oportunidade de saber como é que tu chegaste aqui, o que é que tu fizeste ali, porque é que decidiste assim, ou sei lá, Yeah. o que é que aconteceu, Eu porque às posso-te vezes é assim, contar. não. Por Se não favor, sabes, eu posso-te não contar. sei, não. Excelente. E Então, eu provavelmente vou. algumas pessoas também não sabem. Sim, então essas pessoas podem ficar a saber. Eu vou para o OT, faço musicologia e depois salto para performance e saio de performance quando tinha que fazer a tese, Uhum. no momento em que o Sal me liga, o Salvador Sobral me liga e diz: Meu querido, como é que estás? E eu estava eu na praia, assim, tipo na Rábida,
como é que estás, não sei o quê. Olha, ligou-me um galpim a dizer que o vencedor da Eurovisão, depois no ano a seguir pode escolher um compositor, um intérprete, para ir fazer o Festival da Canção. E eu, estás a gozar? Nunca na vida, pá, que estupidez. Como assim eu? Porque eu? Estás a ver? Eu na altura Why? não tinha feito nada ainda, Ok. tipo, mas o Sal já conhecia as canções, quer dizer, já tinha feito, eu tinha posto cá fora um EP em 2015, um Uhum. homónimo, em que já me desdobrava assim entre o orgânico e o acústico. Pá, e o Sal diz-me, pá, porque não tu? E faz-me esta pergunta e eu realmente fico calado ao telefone e penso, ok, deixa-me ligar-te de volta. Estás a ver? Deixa-me lhe dar um mergulho Deixa-me só. ligar-te, yeah, deixa-me ligar-te de volta para te dizer o que é que eu acho. Pá, e depois foi toda a viagem, deu a perceber realmente, faz sentido eu ir, a Sim. canção que eu queria levar, o disco que eu estava a acabar, a agência com quem eu estava a trabalhar na altura. E, e toda a viagem, tipo, todo o contexto de porque aquilo ter acontecido, eu acho que fez muito sentido na altura. Eu entrei assim numa espécie de numa espiral artística em que eu percebi, ok, eu posso mesmo, depois de ter estudado e ter algumas bases, Sim. posso mesmo entregar-me a isto. E, e comecei a compor o Fragmentos, que é o meu primeiro LP, e foi assim o disco que chegou mais às pessoas. Hum. Porque depois meteu-se a pandemia. Na verdade, eu comecei tipo em 2018. Sim. Parece que Acho já que foi foi. há imenso Parece que foi há tempo, muito tempo, mas não foi. mas foi há 4 anos Sim, que eu sim, comecei, sim. sabes? Tipo, E ao mesmo começar a tempo parece que foi no carreira. outro dia também, não é? Parece que Parece. 2018 foi Foi ontem. ontem, de alguma É muito forma. estranho, assim, tipo, um espaço de tempo meio indefinido. Muito, Mas muito. tinhas dúvidas? Tinhas, Não, nessa fase em que tu não. estavas a trabalhar só e a aprender e tudo mais, porque às vezes o caminho do artista, não é? Assim, um bocadinho ah, dependendo da pessoa. Uhum. Sim, porque não é? Depois cada pessoa também tem uma perspectiva diferente das coisas. Mas pode surgir tipo, não sei, se calhar, e será que eu vou chegar àquele ponto? Tinhas um caminho muito definido É ou isso, era um bocado go with the flow? não tinha dúvidas que ia fazer aquilo, sabes? Tão E bom. sempre, ou seja, por isso é que eu estava a dizer que achava que era meio estúpido De- aquele momento de Foi o mesmo. escolher o que Uhum. fazer, Sim. aquele, sabes, dos 17 para os 18, em que tu tens de escolher para onde é que vais. Eu acho isso tudo meio nonsense, mas eu ao mesmo tempo tinha um plano, estás a ver? É. E continuo a ter. Tipo, desde o início que a cena foi, ok, primeiro vou chegar às pessoas, depois vou começar a fazer o que eu gosto mais, depois vou começar a produzir, depois vou continuar e eu estou nessa fase de produção agora. Este ano abri assim Tens a primeira, fonte. o primeiro momento em que abri uma fase de produção para outro, Ok. sabes? Estive a produzir um disco para um amigo angolano, para um realizador e produtor, escritor angolano, Que fixe. e que se chama Coriandu, yeah, que também já esteve cá em Portugal, agora vive em Londres. E abri um bocadinho essa fase, sabes? Esse momento, que acho que é um momento de quando uma pessoa faz canções Hum. e escreve as canções e depois começa a produzi-las, tu começares a produzir para outros e a começares Aquela partilha, tipo, a olha, abrir. isto vem de mim, Exatamente. toma. Sim. Exatamente. Ainda por cima ele deu uma liberdade total para fazer o que eu sentisse, portanto foi uma coisa mesmo com meios e com condições para realizar Fixe. e para escrever, e foi assim uma semana muito compacta em Londres. Foi, Então pronto, ok, já associei sim, sim, alguns dos stories que eu vi, sim, sim, aquela sim, sim, coisa. eu vou pondo no meu diário Yeah, gráfico. yeah. Adoro, adoro. Senti-me muito privilegiada por fazer parte de um dos diários Pois gráficos. foi aquele Foi na do praia. aniversário do Miguel. Sim, Exatamente, no sim. aniversário do Miguel, Foi foi mais incrível. fixe. E pronto, e depois entra toda esta viagem do novo álbum, de Fugacidade, e de eu ter estado com a Dani, que é a minha namorada, ter estado em Melites com ela a viver. Brevemente, Dani. Ahm, e entra toda esta fase de eu querer escrever um álbum entre o orgânico e o eletrónico, que é uma coisa que eu sempre ouvi na minha cabeça e sempre quis passar às pessoas, e acho que estou nesse momento em que, ok, vou dar uma coisa mesmo sólida às pessoas. Estou a Uhum. co-produzi-lo com o Zé Maria Sim. e está a ser uma viagem mesmo bonita. Mesmo bonita. Eu vi, sabes que eu senti diferenças entre. E era uma das perguntas que eu te queria fazer, e agora estou a perceber que é propositado, efetivamente, que Uhum. é. Havia ali uma primeira identidade tua nos outros LPs ou algumas canções que eu ouvi,
não ouvi tudo seguido. Eu Uhum. sou mesmo uma má entrevistadora, porque não faço pesquisa Nem completa. eu acho que Mas já é assim, justificaste isso no mas início, já não precisa. mãe, cala-te. Exato. Mas eu senti ali o lado bossa nova e depois a tua própria identidade, sabes assim, tipo, algo muito próprio, mas com influência. Uhum. E agora vejo um outro lado muito mais jazz, com a tal cena eletrónica, Uhum. tipo, um combo muito mais elaborado. A tal história que estávamos a falar de Zé Maria Uhum. é o trabalho que ele está a fazer contigo, claro. Uhum. E eu tinha essa curiosidade de saber se isso veio de ti, se foi algo que tu já tinhas tipo, planeado, pá, é esta, sei lá, não é uma etiqueta, mas é esta a energia que eu quero dar neste álbum, ou se surgiu só graças à colaboração com ele? Ou... Não, surge um bocadinho também da minha formação, porque é Sim, o que eu estava a dizer, eu sim, estudei no Hot Club. sim. Então eu já ouço a cena do jazz e a cena da música um bocadinho mais fora há Hum, alguns anos, sabe? E é. estudei E tu querias partilhar e isso eu assim sempre quis na altura, não partilhar é? isso, sim. Só que eu comecei por fazer uma coisa pop. Eu Exato. queria primeiro vincar o nome no que é o panorama e depois começar a fazer coisas que tivessem. Não é que o Fragmentos não tenha a ver comigo, tem muito a ver comigo, Mas mas é é uma mais camada, não simplificado. é? É, Sim, tem a ver sim. com camadas, Eu exatamente. senti isso, que era assim uma Uhum, espécie de, ok, espera aí, agora vamos aqui criar algo que é de uma escuta mais fácil, uhum, talvez. Mas é super agradável, é fantástico, é, mas agora parece, e só ouvi o single e o outro, uhum. eh, que é algo mais de viagem. Sim, sim. E isso vem do Sem Tempo também, que é o segundo LP, que eu É um lanço no sítio. dia 20, ou seja, eu lanço no Sem Tempo do dia 24 de Abril para o dia 25. E é uma ode à liberdade, uma ode a fazer as coisas com tempo, a fazer as coisas com intenção e a perceber, ok, eu tenho um propósito e eu tenho que deixar aqui escrito, composto, whatever, tudo o que eu estou a sentir e a querer dizer. E esse disco foi assim um grito de liberdade, porque eu vinha do Fragmentos. E o Ok. Fragmentos, lá está, era mais superficial, in a way, e era mais, tinha menos camadas de complexidade. E de repente o Sem Tempo vai para o 80 disso, não é? Porque é um disco super complexo, super eletrónico, super viagem. E acho que agora o Fugacidade vai trazer um bocadinho do lado do Sem Tempo e um bocadinho do lado de Fragmentos. Ou seja, estão lá as canções, mas depois já está o meu lado do jazz, Sim. está o lado do Zé Maria do jazz também, Hum. estão lá solos dele, estão lá saxofones dele, está uma banda maravilhosa a tocar, está o Del Groove a tocar, Sim, foi David dos incrível. Anjos na Sim. bateria, está Gostei o tanto João disso dele Hasselberg também. no baixo, está o Gui Salgueiro nos teclados, nos Ih, synths, está o Zé Maria sax e sim, também alguns pianos sim. e uma flauta, e está o Duque, também o Diogo Duque, Ok. no Ah, sim, trompete, sim, sim. no É, é arranjo da dispersão. incrível. Sim, pronto, grande Sim, fã também da lead que se faz com o Bruno Fornadas sim, sim, também. pronto, Também. tipo. 100%, já há muitos Portanto, anos. agora quero ouvir tudo. Sim, aliás, eu cheguei a falar, é curioso estás a falar disso, porque eu cheguei a falar com o Pernadas para Hum, fazer comigo o arranjo do Sem Título yeah, para o Festival da Canção. Ou é. seja, E. e acabou por não acontecer Ok, porque ele estava a trabalhar com outra pessoa ok, na ok. altura. Se não me engano, ele estava a trabalhar com a Isaura, já não Ah, sei com sim, quem é outra, que era. outra Ele estava a concorrente. trabalhar com outra pessoa que também estava a concorrer, mas acho que não era a Isaura. Ok. E na altura disse-me que não conseguia, que adorava e não sei o quê, que Hum, não conseguia mesmo. Mas sempre quis trabalhar com Pernadas, fiz isto. Oi? Oi? Um dia, Sim? um dia pode Podes, ser que aconteça. por nadas, e também, talvez futuro convidado, não sabemos. Pode ser Veremos, também. veremos, veremos. Não, mas é assim, sabes, há uma outra coisa que me toca muito, pelo menos é a parte das palavras. Uhum, Ou seja, é claro que a musicalidade é aquilo que dá, que traz energia, mas eu sinto que nas tuas canções, aquilo que tu escreves e aquilo que tu, e acabas por muito, com um grande talento, acabar por musicar, uhum, mas vem de algo muito mais. Sabes, não é só tipo, deixa-me aqui fazer um monte de palavras giras que vão rimar. Não, uhum, é muitas das vezes é uma forma de tanto trazer de ti como também para fazer pensar. uhum, completamente. E eu gostava de te ouvir falar sobre isso, Sim, ou que acho tu que o partilhasses. Solidão foi o primeiro grito de
em que eu estou a juntar um pensamento, ou seja, algo mais introspectivo na parte lírica, com uma parte harmónica e melódica e rítmica dançante. Ou seja, é o primeiro momento em que eu digo, ok, eu quero juntar emoções antagónicas no que no que são as várias componentes da música. Ainda hoje de manhã ouvi a E, solidão. yeah, Eu que estava a fixe. pensar nisso, estava tipo, Sim, eu em tenho que eu muito. estou, por um lado, estou a dizer, calado com gente à minha volta, não sinto nada na multidão, parece uma coisa quase um grito de ajuda, não é? Yeah. Mas por outro, a cena é house. Tipo, estamos a É partir um isso, house, exato. que é uma cena muito UK, é uma cena muito UK, que é uma cena Completamente. depressiva, não é? Que vem de lá, Mas bora mas dar a ao mesmo vibe tempo, para mas bora lá pôr aqui dar-lhe um um, pump it up. Um sim, bocado. tipo, dar-lhe aqui uma cena dançante para tu sentires esse antagonismo, estás a ver? É E acho que é mesmo um antagonismo. antagonismo meio de sorriso amarelo. Ou Hum, seja, é um antagonismo meio de, estavas a dizer, de fazer pensar. E eu acho que é isso, que é como é que eu posso, e pelo menos o meu intelecto manda muito para aí, que é como é que eu posso dizer o que estou a sentir de forma imediata, ou seja, com um hit, seja pop, mas que ao mesmo tempo, em 3 minutos, condense o que eu estou a pensar, o que eu estou a ouvir, o que eu estou a ver, e o Solidão foi assim o primeiro hit em que eu senti, ok, this is the way, estás a ver? Em que isso eu, foi uma e as pessoas boa. agarraram mesmo, agarraram e continuam a cantar. Tipo, ainda agora há uma semana estive a fazer um evento privado em que me pediram para ir tocar e de repente estão 200 pessoas A tudo a saltar cantar. o Solidão e eu fico, porra, esta merda ganhou mesmo contornos porque eu entretanto tornei-me independente e não sei o quê, então eu não Claro. tenho bem, sabes, aquelas coisas tipo que as agências e editoras te dizem para tu Sim, perceberes o teu valor. Eu não tenho sim. ninguém a explicar-me quais é que foram as repercussões do que eu fiz. Sim. Estás a ver? Como é que tu te sentes em relação a isso? Bem, É liberdade, não bem, é é? liberdade Sim, total. sim. Em que eu digo, não, eu agora vou ser Vou construtor fazer de isto. obras. E vou É, ser. sim, Ou sim. seja, eu não Isto tenho nenhum. é meu, Exato, faço com isto aquilo que eu quiser. exatamente, eu não tenho um compromisso para com ser músico ou ser artista ou ser. E ter tipo, cenas dos números, das estatísticas, do Sim, tipo agora tens de fazer mais assim para teres mais sim, visualizações e teres sim. mais escutas e Eu já isto e estive aquilo. a fazer esse jogo. Já estive a Pois. fazer esse jogo durante alguns anos. E é um jogo Que é válido, não é? super válido e que todas as pessoas que jogam, eu não julgo as pessoas que jogam esse jogo porque A parte do é só mais processo. uma coisa. É, sim. E então eu quando aceito que, porque pá, quer uma pessoa queira, quer não, a cena da elite académica do que é a música, dentro do jazz, dentro da clássica, acaba por meio que afastar a pop, estás a ver? Ou afastar o Mas, que é opá, mainstream, só por ser mainstream. E eu nunca me revi nessa forma de pensar. Tanto que eu trago uma coisa mais minimalista, mesmo como um grito de contrário a isso. Estás a ver? é. Que é, ok, eu vou-vos dar menos para perceberem que isso é mais. Estás a E ver? menos é Que isso mais. vai ser mais. Ou que pode ser mais. Estás a ver? Sim, sim. E é isso, mesmo ao vivo eu tento fazer isso, trazer esse minimalismo, ah, é uma cena contida, estás a ver? Acho que é um bocado Hum, isso, é trazer uma coisa contida, porque é muito fácil ser show nós, off. é muito fácil na música ser show-off, e é É. muito fácil, eu acho que nós já ultrapassámos a era da técnica, sabes? Hum. A era em que nós estamos, em que eu olho para um gajo que está a fazer um solo de guitarra Sim, e sei. fico louco com Eu, aquilo, estás a ver? Ah, e há ah, cabelos e há por tipo, todo há lado. cabelos, e há baba, e há ranho, estás a ver, para cima do gajo. Mas eu Sei. tipo, mas eu hoje em dia Mas é fico, tipo, hã? E o ok, sentir? fixe, estás a fazer um solo de guitarra, estás a ver? Mas Sim. mostra-me uma nota em que tu estejas a pôr uma intenção. Eu acho que é isso. Estás a ver? E é Ou nisso que eu me mostra-me foco. algo diferente de uma nota que não seja o dó. Enfim, mostra-me que consegues dar um toque diferente, uma melodia diferente à mesma nota. Mostra-me que consegues fazer algo Sim, diferente. tocá-la com uma Uma intenção intenção. diferente. E é Sim, nisso sim. que eu me foco. E acho que Portugal, nesse sentido, o público português, Hum. é mesmo difícil nesse sentido, especialmente quando sais de Lisboa e do Porto. Porquê? Porque as pessoas estão à espera que tu brilhes da forma que elas imaginam que é brilhar. Hum. E isso tem a ver tudo com percepção. Isso não é Que brilhar, isso é. é reluzir. Exato. Isso é tipo os telhaços de luz, não é? São os telhaços de É luz só assim assim uma a cena. explodir. Sim. Não, epá, é um bocado isso, é um bocado. Eu não quero dar os telhaços, quero dar
eu quero Aquele tilintar, estás a fio, ver? sim, Aquele tilintar que é tu poderes estar a fazer menos mesmo sabendo mais. sim. Isso E, requer uma grande dose de tanto, não diria autocontrole porque pode ser mal interpretado, mas é humilde e- e eu- é de sim, mestria. É do género, eu sei aquilo que eu sei, mas eu não te quero dar tudo já. eu não estou preocupado em afirmar o que sei, estás a ver? Eu acho que é um Isso é bocado isso. Eu maravilhoso, acho isso que é é um bocado isso. maravilhoso. Se isso revela humildade, eu acho que sim, sem Revela. dúvida. E acho que revela alguns anos de estar a fazer isto e de estar resolvido com determinadas coisas, com não Uhum. estar a querer provar, porque há sempre um lado de ti, quando Que vai para quer o palco, que provar. quer provar alguma coisa. E há muitas vezes em que eu estou a cair na cena da técnica, Hum, em que eu estou a deixar-me levar por fazer um solo, a deixar-me levar por cantar mais alto, e penso, espera, se eu tivesse a ouvir, o que é que eu queria ouvir? ok. Se Isso é calhar eu queria ouvir ótimo. menos. Isso é Se calhar queria ótimo. ouvir menos. Mas eu olho, e era o que eu estava a dizer, um bocadinho dentro do que disse antes desse fio condutor que é em Lisboa, no Porto, É. tu consegues fazer determinadas coisas que se calhar não consegues fazer fora desses sítios, onde está centralizada, se calhar, uma forma europeia já de ouvir as coisas e de. Isto com zero elitismo, mas a dizer que isto tem a ver também com educação. Educação cultural. Educação musical, educação cultural e Uma tu sensibilidade também, e eu acho. sensibilidade e tu já teres ouvido e de carregares um certo legado. Estás a ver? Porque Uhum. se eu digo, ok, eu quero chegar aqui e ser o melhor, isso é bastante diferente de eu quero chegar aqui e impactar as pessoas, ou eu quero chegar É aqui e muito trazer uma diferente. intenção, ou eu quero chegar aqui e para mim, e ainda bem que passo isso para ti, dessa intenção, não é uma coisa de juntar palavras, não é uma coisa de Não. tocar. Overall, e no expoente máximo, não é uma coisa de tocar música, tá a ver? Uhum. É uma coisa de troca, de Sim. partilha, de tu estares ali vulnerável, sabes? Sim, sim. E de conseguires expor essa fragilidade. Isso é Eu, só lindo porque é a prática da vulnerabilidade com uma criação artística. sim, mas isso não é visto como bonito pelo público já. Ah, Não é, ainda não é. será? Infelizmente, eu acho que não, eu acho que ainda não é. É É esta curioso. coisa, não é? Das expectativas do. Mas eu acho que há cada vez mais pessoas, mas se calhar isto sou eu com a minha visão muito, não é, naif, de eu quero ver mais do que está por dentro do que o que está por fora. Uhum, também. Eu quero saber o que é que leva, ou eu quero sentir, não é? Vais ver um Caetano Veloso, é um homem e uma guitarra. Uhum, Claro, com um caminho super mais mainstream, mas isso é outro tema. Mas tu sentes que há ali qualquer coisa claro, muito mais profunda claro. e que ele fez à maneira dele. Eu acho que o deal agora é na confusão, na dispersão que existe da quantidade de coisas que existem, de tudo o que está a ocupar o mercado, como é que tu vais ocupar Criar. um espaço ou criar o teu espaço Hum, fazendo isso, expondo essa vulnerabilidade, sendo que essa vulnerabilidade é associada ou é percepcionada pela maioria do público de uma forma que não é que não joga com a intenção que tu estás a pôr. Porque a vulnerabilidade ainda é vista como uma insegurança uhum. ou uma. E já muitas vezes isso me aconteceu, em que as Já pessoas, sentiste isso? sim, em que as pessoas estão a sentir, e que eu vejo, que as pessoas estão a sentir que eu estou inseguro a fazer uma coisa E não é insegurança. e não tem a ver com isso. Não, é o contrário. É Sim, que quando sim, tu te sentes bem na tua pele e que te sim. conheces o suficiente, Não tens que provar. tu não tens de provar e então tu. Não estou a dizer que toda a gente tenha de ser um livro aberto, não é isso, mas é tu hum, tens menos capa, não Uhum. é? Tens menos. Vespes essas capas. Sim, Sim. despes e mostras, e é daí que vem esta. Eu sou um ser que sente, que pensa, que Uhum. se É um bocado emociona. contrário ao que a sociedade está. Porque a Sim, sociedade está é uma desumanizada, não é? força. Isso para mim é a força, Uhum. não é a força, Sim, sim, é uma outra coisa. E completamente. isto que estás a dizer está muito ligado realmente à questão da percepção ser projeção. Completamente. Pronto.
a maior parte do público, como pode estar ainda muito ligado tudo É a era da anos, técnica, sim, virtuosismo, virtuosismo e quase que circo, às vezes completamente, musical, pronto, completamente, completamente. perdoem-me, mas é assim, não pode não estar ainda com essa capacidade de percepção de espera, isto tocou-me. Uhum. Espera aí, esta Mas porquê palavra, que não? isto. Porque nós estamos a privilegiar a forma ao conteúdo. E eu acho que é impossível tu tocares pessoas que estão a categorizar ações. Ou Pois, seja, quando as pessoas estou aqui num concerto, vim aqui a este jantar, estou aqui nesta exposição, as pessoas não estão a ser tocadas com nada. As pessoas estão a pagar um valor e a entrar e a sair. pois. As pessoas não estão. E isto não é A nada contra o público, experienciar. eu não tenho absolutamente nada contra o público. Eu tenho contra a forma como nós categorizamos o que são as experiências artísticas. E isso é um problema, porque o público não é culpado de nada. Não, não, é E tudo uma influência, é sabes? tudo uma repercussão de algo. Sim, E é tudo um desenvolvimento de algo. Então, tudo o que eu tentei fazer foi criar esse espaço e ter o público, e agora que tenho o público, trazer uma coisa que eu estou a ouvir. E a Focacidade é essa tentativa de trazer algo que, se calhar, se eu pusesse à frente de um agente, se eu pusesse à frente de uma editora, se eu pusesse à frente de uma rádio, eles iam dizer não. Ai, Estás a ver? porquê? Pronto, esse não vem exatamente dessas coisas que estamos a Um conversar, standard. do standard que existe. E Hum. quão não artístico é standardizarmos a arte Completamente, que é aquilo que ou nós temos categorizarmos. feito ao longo dos últimos anos É, todos. é, É tipo, espera exatamente. aí, isto aqui agora tens de fazer assim, porque isto é o que as outras pessoas todas fazem, percebes? Então, vamos aqui ficar neste quadradinho, tu queres um risco fora? Não, não, não. E quem faz evoluir é quem consegue trazer para dentro do que é esta dinâmica do capital e da forma, juntar a isso um conteúdo. E tenho um exemplo que para mim é brilhante, que é a Rosalía, que é estar a juntar um bolero e um flamenco com um reggaeton. E é o que ela diz. Eu amo o jazz, eu amo o reggaeton, porque as pessoas que tocam jazz não Não podem podem tocar gostar de reggaeton reggaeton. e não pode... E é esse problema que é. Eu não queria que esta conversa fosse para esse sítio do há géneros melhores ou géneros piores. Não tem nada a ver com isso. Pois não? Tem a ver com perceber que a partilha não é categorizar, Há é lugar para tudo. expandir, É lugar para tudo. é lugar para tudo, exatamente. É. E acho que vem um bocadinho daí o facto de eu ter começado pela rádio e ter começado pelo público e Ok, pelas ok. pessoas e pela exposição. Sim, faz todo o sentido, não é? Porque é a única forma de poder depois ter, de certa forma, a voz tu terias sempre. A voz que é só tua, mas a Uhum. voz no sentido audível Uhum. de permitir realmente fazer este trabalho de espera lá, Uhum. vamos aqui ver o que é que vem daqui. Exatamente. Agora, porque eu conheço, porque às vezes eu acho que o mais difícil para a maior parte das pessoas que está tão focada no seu dia a dia, no seu corrupio, é às vezes descobrir coisas novas Uhum. Para ou mim ter também é disponibilidade, difícil, ultra difícil. mas é um interesse para ti, não é? Sim, sim. E tu és explorador, Sim, não é? especialmente interno. Sim, Pois. sim, Mas às vezes especialmente nem interno. interno somos, sabes? Sim, Porque não há tempo. Porque, bem, tudo bem, não é? A pandemia supostamente trouxe isso, mas houve pessoas que já se esqueceram disso também. claro, Tipo, claro. aqui dentro não, está tudo bem. Eu agora tenho mesmo é tipo concretizar, fazer. Vou aqui, check nos objetivos, tá. Família, está tudo bem, tudo bem. E dentro? Porque é uma sociedade que privilegia o fazer, privilegia E o o estar? capital E o ser? ao ser. A parte material é muito mais e é muito mais imediata, de certa forma, do que a parte intelectual ou a parte. Já viste que as pessoas mais novas estão a perder o que é tudo o hábito de estudar, ou o hábito de ler, ou o hábito de. Não Que para precisa. mim é uma coisa completamente. É corrompermos. É esta ideia de que Do ser humano. Ubers
shampoos e Teslas são evolução. É sério, é esta ideia, é uma ideia de que nós estamos a Ai, evoluir tão porque bom. conseguimos chamar o barito, estás a ver? Isso Uau! não é evoluir. Não, Isso não é não, não. progressista. Estás a Não é. deixar as tuas próprias capacidades de Estás a ser humano Exatamente. às mãos. E bem, À isto agora. mercê. Ai, Esse é isto um agora problema. vai É dar que, outra conversa. mas é Sim, verdade, é que sim, tu deixas isso à mercê de alguém, para alguém decidir por ti, sim. porque a fragilidade da nossa geração e da nossa sociedade é tu escolheres por ti. E tu teres. Por isso é que de repente tu tiveste, estavas a falar da pandemia, de repente tens a Great Resignation nos Estados Unidos, em que 2 ou 3 milhões de pessoas, de repente, pá, decidem despedir-se. Isto aqui é porque é um problema estrutural. Porque há pessoas, há milhões, não há 1000 pessoas ou 2000, há milhões e Milhões. milhões de pessoas a fazer o que não gostam, É. conduzidas por uma narrativa que não foram elas que criaram, e a ser violentadas, entre aspas, por esta ideia de a ideia do casal, a ideia da mulher, a ideia do homem, a ideia de ter um filho, A a ideia de ir a um sociedade. concerto, a ideia. E é tudo ideias, e é tudo percepção. E é uma coisa que eu converso muito com malta que está à minha volta, que é temos, ou deveríamos, Seria porque eu bom. odeio esta Sim, coisa a do coisa da temos ou da obrigação. obrigação, É criar obrigação. mas é este deveríamos estar preocupados com tudo menos com a Tesla e com o Elon Musk, estás a ver? Completamente. E Completamente. com Devíamos estar mais o, preocupados com, o shampoo olha, novo e como é que tu com. estás? Exatamente, exatamente. O que é que tu estás a sentir? Yeah. E tu Como é que estavas a está a falar tua do tempo. vida? E o O tempo? tempo foi algo que foi o meu foco durante um ano antes da pandemia e durante toda a pandemia. Durante a pandemia tive uma depressão gigante, como nunca tinha tido. E, e foi um momento de. Eu acho que foi para toda a gente que chama de depressão coletiva. Sim, Foi, foi estranho. foi um momento muito sombrio e foi um momento em que eu realmente pude parar para olhar para dentro e perceber que tu estavas a falar que as pessoas estavam sem tempo, e esse era o foco do disco, era passar às pessoas essa ideia. Eu até tenho um verso em que digo: deixar de ver o mar para trocar por um ecrã, ficar em casa à noite, ficar em casa à noite, perder a lua para ser fã de algo que não gosto, mas que não me dá trabalho. A minha vida Exato. é o Oriente, a minha vida é o baralho. E Ai, que perfeição. essa ideia de que nós estamos a trocar o nosso tempo por uma coisa por uma narrativa que foi construída por outra pessoa. Sim, sim. Foi alguém que definiu que eu deveria estar neste sítio àquela Não, hora. e nem sequer há essa questão. Esses versos foram perfeitos, porque é exatamente isto do nós não estamos a viver o que está à nossa volta, a experienciar, a olhar, a sentir, porque realmente passamos o tempo, e é claro, é um bocadinho irónico, porque estamos a fazer algo também para um ecrã, Uhum. mas. E é claro que depois também, entretanto, surgiu assim uma vaga de práticas e pessoas e conversas sobre o vamos olhar para dentro, olha como é que tu te sentes, a nova espiritualidade que também está a ser usada como um bocadinho negócio, não é? Uhum. Mas pronto, isto é outro tema. A questão principal de tu sentires que tinhas de partilhar cá para fora as coisas que tu sentias mesmo durante a pandemia, e a pandemia foi realmente um momento mais difícil. Eu vou-te confessar que eu tive o meu momento difícil, mas eu depois estava a fazer uma espécie de programas de meditação uh, e eu senti-me solta do medo. Eu sentia-me super bem em pleno confinamento, mas Uhum. sem cumprir o confinamento, obviamente. Pronto, isto agora vai o que vai, mas eu sentia-me livre, eu não tinha medo de abraçar os desconhecidos, eu sentia-me ser eu e curiosa do ir ao Porto, não saber tipo, o que é que se estava a passar e falar com pessoas que não conhecia de lado nenhum e a menina vive aqui, não, olha, estou. Estás a dizer, no sentido de ter tido tempo para fazer coisas que Tive saíam tempo da de tua fazer coisas que rotina. saíam da minha rotina Ok, e percebo, permitir-me, estás percebo. a ver, tipo, ir além daquilo que era a narrativa que estava a acontecer. Uhum. Que era o não saia de casa,
proteja-se, usa máscara, não, né? Um tipo de distanciamento, etc. Uhum. Epá, não! Sim, eu acho que ou seja, há aí uma parte que é preciso ter terra, não é? Que é a parte e é uma parte que eu nunca neguei e que havia muita gente a negar, não é? Essa parte Hum. dos negacionistas Não, isso de- não, também não é pronto, o caso, yeah, óbvio. ou seja, acho que há uma parte aí que é responsabilidade social e que aí não, Certo. ou seja, mas dentro dessa responsabilidade social há muitos contornos do que é tu poder estar com pessoas de uma forma segura e que ninguém falava. Ou seja, dentro do que é ser responsável socialmente, havia muita coisa que podia estar a ser falada pelos médicos. Eu não ouvi nenhum médico a falar em prevenção, a falar, faça mais exercício, force o seu sistema imunitário, coma determinadas coisas. Sim. Nunca ouvi nenhum médico a falar disso. Era o medo. Era só o medo a falar. E eu acho que é aí que estás a querer ir. É E eu aí, também sim. tive isso. Estava-te a contar que Daí fui viver para aquela. Melides. Pensava que E tinha sido quando foste para foi, Melides. foi no ano passado. Sim, E eu foi, recordo-me das yeah, fotografias e coisas sim, lindas e. sim. E foi aí que nós conseguimos meio que criar uma bolha em que Hum, nós, pá, testávamos as pessoas, podíamos estar com pessoas que já tinham testado, nós sabíamos que estávamos negativo. Pá, e isso tudo foi acontecendo e nós fomos tendo uma vida normal dentro do que era estar 2 anos fechado em casa, que é uma coisa completamente sim. fora da realidade, não é? Utópica, distópica, não é? Como é que foi essa experiência, assim, tipo, Ahm, de alta conexão com a natureza e de estar quase que assim, numa bolha criada? Foi Né? uma felicidade mesmo, foi Foi. assim uma nova forma de olhar para a vida mesmo, de conexão e de tempo, Tão sabes? E de bom. fazer as coisas com tempo e depois também teve o outro lado, que é depois eu também me senti Não, é isolado isso, é porque e há sempre também os dois lados há da sempre, há experiência. sempre e não há uma resposta certa para nada. Nada é certo ou errado, Nada, é nada. só o que é no E momento acho em que nós que. estamos a promover muito essa falta de moderação na sociedade, esse preto e branco, não é? Essa Sim, ideia o de julgamento. julgamento e de tu criar juízos de valor por causa de coisas que te foram ditas porque outras pessoas viveram. E tu não E viveste, tu e não tu não viveste, sabes. e é uma coisa meio pouco saudável nós estarmos a basear a nossa opinião em opiniões de pessoas que moldam a opinião dos outros. Estás a ver? É o expoente máximo do crítico. Estás a ver? Eu nunca gostei do papel do crítico, tipo esse filtro Sim. que existia e que existe, não é? De dizer tipo, quais é que são os filmes que vale a pena ver, ou Assim, quais é que são é como as as músicas. avaliações. Eu As avaliações, detesto. as Tipo, avaliações é um sistema super 1984, muito, exato, muito orwelliano, detesto. não é? Muito, muito chinês, Tipo, muito. posso eu decidir se eu gosto ou não? Tipo, Sim. pronto. E eu, por acaso, nunca ligo a esse tipo de avaliação Uhum. ou de Percebo. categorização de Percebo, algo. eu também não, também não. Gosto Acho de que descobrir por mim mesma e tipo, pronto, ok, olha, isto sim. era bom para Gosto de mim. acreditar que há uma franja da sociedade que está realmente a decidir por ela própria. E estavas-me a perguntar sobre Melides. Em Melides conheci uma série de pessoas que estavam a viver de uma forma completamente, olha lá está, distópica para o que era a distopia que se criou na realidade normalizada, não é? Yeah. Pá, eu conheci, por acaso houve uma cena engraçada em que nós estamos na praia, estava eu, a Dani e depois mais dois amigos, e estava tudo tipo, em posições de yoga e a fazer, estás a ver, estava tudo a Tudo nas nossas. conversar e a fazer cada um na sua viagem, e de repente nós vemos à nossa frente, naquelas praias maravilhosas de Melides, assim, a descer um paraquedista. E, não era paraquedista, Não. desculpa, era Eu paragliding. sim, sim, Sabes? sim, sim, sim. Como é que. Já não sei. Hum, pá, olha, não Pronto, sei, mas mas paragliding. tá. E ele Estou a está ele animar. tá a descer à minha frente e eu estou tipo com uma posição assim com a perna para cima. Eu não sei fazer yoga, mas estava assim a tentar. Estavas stretching. Estava stretching. Pá, e vejo e basicamente ponho-me a correr atrás dele e vou para aí 400 metros a correr até que chego ao pé dele. E ele era, tipo, começou a falar assim num inglês afrancesado e eu, sorry, like, I felt that you had a message for me. E Que disse isso. lindo. E disse isso. Yeah, yeah. Pá, senti que tinha que vir falar contigo e de repente olho para o lado e está a Dani a vir a correr também. Depois meus amigos a vir a correr, tipo, o que é que se passa? E no tempo em que eles estão a vir a correr, eu estou à conversa com o paraglider e ele a explicar-me que, pá, ele a explicar-me que tem um modo de vida completamente diferente, que era músico,
que saiu do estúdio e eu estava numa fase em que estava a construir um estúdio, Sim, sabe? sim, Que ele sim. saiu do estúdio porque queria estar outside e porque queria estar com a natureza e porque queria estar em conexão. E eu, pá, de repente revi-me de uma forma estranha naquilo. Este homem E há um caído dos momento, céus. mas completamente, completamente. E há um momento em Literal. que eu lhe pergunto: olha, dás-me o teu número ou o teu mail para eu te. Pá, e no momento em que eu lhe pergunto do mail, ele diz-me: don't ask for my email. E fica ultra sério. E eu, Uau. desculpa, tipo, não queria estar Eu não te a. queria Não queria ofender, estar a não entrar em nenhuma. E ele, não, é que a Google is tracking us e não sei o quê. E começa com uma série de cenas que, pá, que podem ser categorizadas como teoria da conspiração Ok, também, sim. mas que de certa forma me inspiraram mais uma vez a ver o mundo de outra forma. Tipo, uma pessoa que está contra a utilização do e-mail, que está contra a utilização. Mas Tipo, deu-te o não, número, pelo menos? Agora tu não, só. não deu, não deu. E não Nada. deu nenhum contacto, falou só que tinha. Ele estava com um filho, tipo, com 3 anos, tipo, uma cena estranha, e disse-me que ele estava a fazer paraglide. Estás a ver o que é um gajo a descer Sim, de tipo. paraglide com um E- filho? Estás a ver? Por baixo, estás a ver? Eu esqueci de contar isso. Ok. E ele está. Yeah, eu esqueci. Ele vinha com um miúdo. Estás a ver? Uma cena mesmo estranha. Uma cena mesmo Mas aqui ainda por estranha. cima, tipo, a conexão de histórias. Porque tu sentiste realmente que poderia haver ali uma mensagem daquela Aham, pessoa caída dos céus. Ele estava, era músico, estava, etc. E depois aquilo ficou por ali. sim. Era mesmo só para aquele momento e para ele me dizer que tinha saído do estúdio, que era produtor, músico e não sei o que tinha saído do estúdio porque ia estar em contato com a natureza. No momento em que eu estou a A construir construir um um estúdio estúdio quando estás em contato com a natureza. enquanto estou em contato com a natureza. É O uma que é que coisa tu curiosa. sentiste dessa mensagem? Foi Assim, assim tipo, meio. Foi uma coisa meio antagónica, foi meio. Será que eu devia estar a fazer isto? Ao mesmo ah, tempo percebo perfeitamente que fosse também a vida a dizer-me: olha, estás a seguir por este caminho, mas pode ser uma coisa que tu não queres no futuro ok. e que estás a construir também. Estás a ver? Foi uma chamada de atenção e eu agora estou a entrar mais nessa vida de estúdio e a perceber que isso é uma coisa que eu não quero. Então É, também foi bom para eu olhar para trás e ver, ok, já tive esta viagem, esta cena de produzir para alguém, esta cena de. Mas ok, não é isto. Estás a ver? É outra coisa, é outra. E eu acho que sou muito focado nos outros e em dar e nessa partida que eu estava a falar, então do lado empático. sim, sim, e acho que isso vem também de eu querer ligar esse lado muito, É, de me querer é, conectar às pessoas. sabes que há aquelas frases que se dizem e realmente é uma verdade, mas depois é tudo um processo, que é Uhum, nós vemos-nos através dos outros. uhum. Somos Então, espelhos. sim, só que se nós frequentarmos, entre aspas, isto e tivermos sempre os mesmos espelhos, não vamos ver nada de novo. Uhum, Então, o interessante da vida é realmente quando há essa abertura e essa capacidade, tu teres várias pessoas de vários. Tipo, eu falei disto numa outra conversa há pouco tempo, uhum, tens vários grupos e é quase que é uma galáxia. Tens o teu próprio sistema solar com vários planetas e tu manifestas-te de uma forma ou de outra em cada planeta. percebo. Isso permite-te chegarem também mais dentro de ti, Uhum. não só Completamente, aquilo de fora. completamente. Eu agora Sim, fiquei curiosa com a parte do que te move, mas acho que vou fazer uma pausa. Espera aí. Só porque